Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do Povo Economia. No programa de hoje vamos falar sobre como identificar oportunidades em época de retração econômica e por que os cursos de especialização de ensino superior continuam registrando alta, mesmo com o mercado de trabalho passando por dificuldades. Você também vai saber quais as principais mudanças na lei do Simples Nacional e ainda no programa de hoje, inovação e empreendedorismo, que pretende aplicar 186 milhões de reais em aproximadamente 40 empresas de todo o país. Você confere agora no Povo Economia, que já está no ar. O novo texto base do Simples Nacional é aprovado no Senado e entre as principais mudanças está a alteração no limite máximo de renda para que uma empresa seja inserida no Super Simples, passando esse valor de 3,6 milhões para 4,8 milhões de reais. A proposta também altera o limite da receita bruta anual para microempreendedores individuais, que passa de 60 para 72 mil reais. Outra novidade é a empresa simples de crédito, modalidade que, segundo especialistas, representa um avanço. E nós vamos falar sobre este assunto com o presidente da Associação de Contabilidade do Ceará, Orlando Silveira. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Nélia. Como vimos, ontem foi aprovado o projeto pelo Senado e sabemos que vai voltar para a Câmara e pode ter certeza que é também o que nós esperamos, vai ter mudança mais uma vez. Os deputados mandaram para o Senado em dezembro do ano passado, aliás, em setembro, o projeto de lei 448, onde alterava tudo em relação ao Simples Nacional. Muitos avanços, algumas coisas que eu sabia que seria impossível ser aprovado no Senado. Tipo, qual o problema? Aumentar o limite para 14 milhões. Seria um sonho, o limite do Simples Nacional, chegar a 14 milhões para a indústria e 7 milhões e 200 para o comércio e as prestadoras de serviço. No entanto, o Senado, após diversas reuniões com membros do Ministério Público, da Receita Federal, e também os governadores e os prefeitos, chegaram num acordo onde os estados e municípios iriam perder muito a sua arrecadação, principalmente nesse momento de crise. Então, o Senado chegou à conclusão que o limite deveria ser aumentado apenas para 4 milhões e 800. Aí, mais uma vez, para atender a demanda dos estados, foi feito dois limites. Para os tributos estaduais e municipais, o limite é 3 milhões e 600. Para os tributos federais e previdenciários, o limite é 4 milhões e 800. Então, uma empresa pode, de acordo com o projeto de lei 125 do Senado, a empresa pode estar no Simples só nos tributos federais e no estado e no município pagar como uma empresa não optante. Com relação a essa empresa simples de crédito, o que significa isso? É oficialização da agiotagem? No entanto, é uma coisa interessante, muito interessante para as empresas, que essa empresa simples de crédito é uma empresa que é constituída por quem tem um recurso e queira investir, emprestar para as empresas do Simples Nacional. Então, essa empresa simples de crédito, ela vai ter uma facilidade na sua constituição, não precisa ter toda a burocracia de uma instituição financeira. E tem um detalhe, ela só pode ser constituída por alguém do próprio município. Então, ela não pode, se ela é constituída aqui em Fortaleza, ela deve atender as micro e pequenas empresas, fazer operações com as micro e pequenas empresas do município de Fortaleza. É o crédito de vizinhança. Exatamente. Pedir dinheiro ao vizinho. Pedir dinheiro ao vizinho, porque se conhece, olho no olho, sabe quem é, e daí oficializa essa operação de crédito, com mais facilidade. Que nós sabemos, nós como damos assessorias para diversas empresas, a gente vê a dificuldade que tem essas empresas de conseguir crédito junto aos bancos.
né? São muitas exigências e muitas das vezes não consegue atender. Portanto, essa nova figura jurídica aí, né, empresa simples de crédito, vai sim, é uma das coisas boas desse projeto de lei. Tem mudança também para os salões de beleza, né? Sim. O que altera? Salão de beleza também é uma coisa interessante, né, uma correção que é feita dentro do Simples Nacional em relação à tributação dos salões de beleza. Como é que funcionava como é que funciona atualmente? O salão de beleza, ele paga um imposto sobre o valor daquele atendimento, né? Você vai lá, paga R$500 no cartão de crédito e aquele valor vai todo para a tributação. Mas nós sabemos que parte daquele valor é do profissional. Portanto, esse projeto de lei, ele segrega essas receitas. Se 250 é para o profissional e 250 é do salão, o salão só vai pagar o imposto sobre aquele 250. Então, isso eu acho uma parte muito interessante. Agora, o profissional, a partir de agora, vai começar a pagar o imposto sobre aquele valor que é direcionado para ele. O próprio salão já vai reter esses tributos. Então, é um avanço isso. Com relação à questão das empresas, né, da entrada de mais empresas no Simples, qual a maior repercussão disso? É um alívio realmente para essas empresas? Em alguns casos, porque nós tivemos esse avanço já com a aprovação da Lei Complementar 147 em 2014, onde todas as profissões regulamentadas passaram a ter o direito de optar pelo Simples Nacional. No entanto, naquele momento, foi aprovada uma tabela para essas empresas com alíquotas muito altas. Para se ter uma ideia, uma empresa atualmente estando no Simples Nacional, que nós chamamos o Anexo 3, a menor alíquota é 6%, para quem fatura até 180 mil. Quando foi aprovada a Lei Complementar 147, esse limite, essa alíquota para o Anexo 6, que é das profissões regulamentadas, inicia com 16,93%, ou seja, 10,93% maior do que as demais empresas. E em muitos dos casos ficou inviável a empresa optar pelo Simples. Ela foi aberta a possibilidade dela optar. No entanto, se ela faturar acima de 360 mil, não valeria a pena estar no Simples Nacional. E o projeto de lei, ele acaba com esse anexo 6, que tem essas alíquotas muito altas, e coloca essas empresas no anexo 5. Mas aí vem um problema, que aí eu quero alertar para as pequenas empresas que estão no Simples Nacional, que se esse projeto de lei do Senado for aprovado como foi ontem, todas as empresas vão ter uma majoração nas suas alíquotas. Então, ao invés de diminuir, vai aumentar. Vai aumentar. Porque mudaram a fórmula de calcular o Simples Nacional, mas eu tive o cuidado de analisar todas as tabelas e em todas elas observei que tem aumento de alíquota. Vai ter aumento de imposto. Então tem que fazer conta antes de aderir ao Simples. Tem que fazer conta antes de aderir ao Simples. O comércio, a indústria e alguns serviços, não tenha dúvida, é melhor estar no Simples, mesmo aumentando com esse projeto. Mas o que eu alerto é o seguinte, para se conversar com as bancadas, né, dos deputados nos seus estados, para que reveja essa tabela que foi aprovada no Senado, que realmente aumenta, não diminui, aumenta. Mudaram a forma de cálculo, o empreendedor, o empresário, ele não vai enxergar esse aumento, porque a fórmula de cálculo ela não é transparente, como é atualmente. Atualmente nós temos uma alíquota, onde eu já sei qual alíquota eu vou pagar. Agora eu tenho que fazer uma operação para chegar na alíquota. Ela já não é uma alíquota direta, porque foi criado uma tabela progressiva nos moldes do imposto de renda pessoa física. Então tem uma parcela a deduzir, então até você chegar na alíquota... É uma tabela progressiva. Uma tabela progressiva, igual do imposto de renda. Com relação aos profissionais liberais, como é que ficou? Os profissionais liberais, fisioterapia e médicos, com as últimas emendas que foi aprovada ontem, então foram beneficiados, né, que vieram com uma tabela melhor. Agora os demais continuaram no anexo 5, que também devemos fazer as contas para ver se é interessante ficar no Simples, pois, como eu falei, a alíquota não é pequena, ela continuou uma alíquota alta.
Mas tem só uma observação também, voltando aqui para o início, que você falou dos limites. Ontem mesmo foi aprovada uma emenda de autoria do senador Pimentel, onde aumenta o limite do microempreendedor, ao invés de 72, foi para 81. Então foi aprovada essa emenda. Então, da forma como foi aprovada, o limite para o microempreendedor fica em R$81 mil. O que é muito bom. É muito bom, sai de 60 para 81. Mas a da microempresa e da EPP ficou realmente em 4.800.000. É aguardar o que vai sair da Câmara dos Deputados agora. Eu acredito que os deputados com certeza vão mudar, porque o projeto de lei aprovado ontem, ele mudou totalmente o projeto de lei que veio da Câmara. Então nós aguardamos e até torcemos que mude, porque fica impossível, como as empresas já estão todas já com a carga tributária muito alta, e vindo um projeto onde todos esperam melhora, não vieram. Leila, também, a gente não falou aí, a questão do parcelamento. O que é uma coisa boa, né? Coisa boa, mas foi aprovada uma emenda de autoria do senador do PSDB, que, como eu falei anteriormente, nós podíamos fazer o parcelamento com o abatimento da multa e juros, né? Então isso foi encerrado, não tem mais abatimento. Estendeu o parcelamento para 120 parcelas, mas não tem nenhum benefício. Simplesmente parcelar, e também aumentou o valor da parcela, que seria R$100, e agora a menor parcela é R$300. Enfim, ver o que vai sair da Câmara. Vamos aguardar. Aguardar o resultado final. Orlando, muito obrigada pela entrevista. Tá bom, Nele, eu que agradeço. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia. Na primeira semana de julho, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará inicia o segundo ciclo de palestras em comemoração aos 30 anos da instituição. O tema desta vez é a arte de aproveitar oportunidades na crise. O evento é gratuito, aberto ao público, e nós vamos conversar aqui com o presidente do IBF, Roque Albuquerque, que vai falar destas oportunidades. Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, Neila. E existem muitas oportunidades. A gente fica falando de crise, de problemas, de dificuldades de conseguir dinheiro. Quais são essas oportunidades? Não, existe oportunidade. Em qualquer momento da vida, da economia, as oportunidades elas existem. A crise afugentam essas oportunidades. É normal, porque à medida que se estabelece uma crise, ela se agrava, as pessoas ficam temerosas, ficam receosas, né? Com medo, e muitas dessas pessoas é parte da crise. E a oportunidade está do lado dela, ela não enxerga. Então, a oportunidade, ela existe de verdade, elas são mitigadas na crise, com certeza, mas aquele empreendedor, aquele empresário que não se abate com as dificuldades, né? Ele vai encontrar meio de superar a crise, e muitas das vezes através de uma nova ação que nós chamamos de oportunidade. É preciso contratar consultorias, fazer um processo de autoanálise corporativo? O que é preciso para enxergar essas oportunidades? Mesmo as empresas que têm um quadro bem preparado, técnico, mesmo essas empresas na crise, é recomendável que se contrate uma pessoa, uma consultoria, pessoas que possam enxergar de fora, né? Porque a crise assusta, então já é um motivo de você ficar um tanto quanto retraído, tá certo? Então a consultoria, ela vem, além de ajudar a melhor organizar, mesmo a empresa estando organizada, enxerga melhor essa oportunidade, ou traz ideias que possam animar, possam estimular o empresário até tomar a decisão de exercer aquela oportunidade, aquela ocasião de um novo negócio, aprimorar o que já está fazendo. Porque a oportunidade, muitas das vezes, não significa que seja algo novo, às vezes está na própria atividade da empresa. Aliás, às vezes não. Sempre
está dentro do dia a dia da empresa. E a consultoria, a pessoa que vem de fora, ela às vezes enxerga, ou mesmo o empresário já estando na mão com aquela oportunidade, ele faz encorajar a empresa, o empresário a tomar a decisão. O que a gente tem, o que tem mais visto dentro das empresas seria redução de quadros de funcionários, redução de gastos dentro da empresa, uma maior análise de pagamentos, né, tomada de crédito. Existe oportunidades nessas áreas também? Sim, esses momentos de crise, muitas das vezes, faz com que a empresa exercite essa fase de correções, tá certo? Na verdade, isso tinha que ser feito naturalmente, mesmo no período normal, tá certo? Mas acontece que muitas das vezes existe uma acomodação, né? A empresa está indo bem, as vendas estão indo muito bem, os projetos estão andando e não é feita essas correções a fio, né? A crise estimula isso aí, aliás, nem estimula, obriga muitas das vezes o empresário a tomar medidas. Quando isso acontece, muitas das vezes é feito de forma precipitada. E esses ajustes, às vezes, ele vai um pouco além, tá certo? A avaliação, às vezes, não é muito boa e termina tirando um profissional que a própria empresa investiu muito em treinamento, enfim, e dispensa aquele funcionário. O ideal, mais uma vez, é que traga alguém de fora para poder fazer uma coisa isenta e possa fazer os ajustes necessários, as reduções necessárias, mas de uma forma que não venha prejudicar a empresa no momento que tenha que retomar a sua atividade normal, plena, de uma economia crescente, que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mesmo não tendo ocorrido uma melhora significativa nos indicadores, parece que o humor dos executivos, dos economistas, esse humor melhorou. Para o segundo semestre já existe uma perspectiva de crescimento, pelo menos se fala em perspectiva de melhora nessa situação do cenário econômico. Fala-se também nos setores de alimentos, o setor farmacêutico, o setor de celulose, como áreas promissoras. Que áreas você vê como promissoras aqui no Ceará? O nosso estado ele tem uma vocação muito forte para o turismo, né? A parte de serviços é um expoente do estado, tem que ser melhor trabalhado, inclusive. O empresário ele tem feito a parte dele, tem se esforçado, tem empreendido, tá certo? E o governo, dentro do possível, tem também apoiado, mas precisa ser mais direcionado, ter uma política mais específica e uma política conversada. Não adianta fazer um projeto de uma forma e achar que o outro está entendendo e que tem que ser assim. O empresário ele precisa de apoio, não necessariamente o apoio financeiro, mas o apoio de logística, o apoio de projetos, um apoio de futuro, para que ele possa se sentir seguro de investir as suas reservas que conseguiu ao longo do tempo ou tomar recursos para poder fazer os seus investimentos. Então ele precisa enxergar lá na frente que aquilo que ele está fazendo, ele vai ter um apoio, não vai ter nenhuma descontinuidade, principalmente no que tange a contratos. Voltando aqui para o Ceará, nós temos uma área de exportação que começa a crescer, a zona de processamento e exportação começa a ganhar uma estrutura maior, né? A CSP começando a funcionar, empresas de calçados podem vir, empresas de granito já assinaram acordos de instalação dentro da ZPE, e temos o canal do Panamá, que também abre possibilidades. Pode ser um momento especial para o Estado com essa conjuntura? Com certeza, o Estado ele vem se preparando a nível de infraestrutura portuária, né? O Porto do Pecém é uma realidade, então isso dá sustentação para aquilo que a gente tinha falado anteriormente, na questão do investimento. O investidor ele vê que pode aplicar o seu recurso nas áreas específicas que você mencionou, outras, além de que nós temos também essa parte de frutas, que também é uma vocação nossa, né? Então é assim, a gente podemos
entender de que o Ceará tem perspectivas muito boas para o futuro, para a gente sair desse momento de dificuldade. Vamos parar de falar em crise, nós estamos numa dificuldade que a dificuldade se supera. A crise, ela às vezes é mais prolongada, a dificuldade não, com esforço, com dedicação, com planejamento. Eu acho que os setores se falando, e aqui a gente tem isso, o CDL está bastante ativo, a FIEC, todas as entidades, para que juntos possam encontrar, além do normal do processo de saída da crise a nível nacional, o Estado do Ceará possa puxar esta saída. Criar um ambiente diferente. Criar um ambiente diferente, de perspectivas. Eu espero que você esteja certo e que essas entidades realmente consigam trabalhar em conjunto, né, para melhorar o cenário. Mas vamos melhorar. E o Estado, ele tem esta vocação. O Ceará sempre se superou, sempre se superou. Nós temos um quadro de dificuldades histórico, né? Mas que sempre o cearense ele é perseverante, tá certo? Mas não é uma perseverança assim de um dia eu consigo. Não, com objetivos claros de resultados. Isso nós temos um histórico. O Ceará, com toda dificuldade, nós temos dificuldade extrema de clima, todos nós sabemos, mas o Ceará, o povo cearense é um povo vencedor. Roque, falta um pouco de ousadia às empresas daqui, porque a gente fala dessa superação, né? Mas o PIB do Ceará não passa de 2,5%. É assim, parece que há uma superação para se manter o que tem. É assim, nós temos o 2,5%, nós fomos 1,8%, 2%, a gente vem crescendo. Precisa de uma escalada maior, porque você ser 2%, 2,5%, para você chegar a 5%, 6%, o esforço é monumental. Então precisa de uma escalada maior, um projeto mais arrojado. Por isso que eu falo que o governo, ele precisa estar junto, porque o grande salto tem que ser de uma ação conjunta, né? Privado e público. Não dá para ser sozinho, né? Não dá para ser sozinho. Ok, Roque, muito obrigada pela entrevista. Boa sorte aí com essa série de debates, né, e eventos para melhorar o ânimo da economia. Eu queria só falar um pouquinho do ciclo, né? Nós vamos ter palestra, vamos reabrir o ciclo de palestra agora dia 7 de julho com o Honório Pinheiro, que é excelente, é entusiasmado. O Honório é fantástico. Ele vai dar um banho de otimismo na palestra. Aí nós vamos ter 4 de agosto, 1 de setembro e 6 de outubro. Então o IBEF está empenhado no sentido de uma agenda positiva, de trazer coisas boas, informações e exemplos de que, independente da situação, tem oportunidade de negócio, e nós vivemos disso, e o Ceará tem essa característica de um bom comerciante. E nós vamos vencer. Eu espero que sim. E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Povo Economia e agora você confere agendas de cursos e capacitações do Sebrae. Não perca essa oportunidade. Agenda O Povo Economia. De 4 a 8 de julho, o Sebrae Ceará oferece o curso Planejamento Estratégico, voltado para empresários e gestores de micro e pequenas empresas, além de empreendedores individuais. Serão 16 horas aula. De 4 a 15 de julho, acontece a capacitação Gerenciando a Pequena Empresa com Sucesso. No programa, visão estratégica e etapas do planejamento, além de pesquisa de mercado, propaganda e estratégia de venda. Já no dia 5 de julho, acontece a Oficina Internet, como usar um blog para sua empresa. Saiba como produzir conteúdos relevantes para a divulgação do negócio e troca de informação, de 2h30 às 5h30 da tarde. Para mais detalhes sobre os cursos e outros serviços, basta procurar a Central de Relacionamento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800 ou pelo site www.ce.sebrae.com.br.
Agenda o Povo Economia. Apoio Cultural Sebrae. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do estado do Ceará. Vamos falar agora sobre investimentos e inovação. O Criatec é o maior fundo de investimentos de capital semente no Brasil. O programa de inovação e empreendedorismo tem o objetivo de fomentar a geração e crescimento de empresas inovadoras de base tecnológica no país. E a segunda edição está em fase de investimentos, de análise desses investimentos e pretende aplicar 186 milhões de reais em aproximadamente 40 empresas de todo o Brasil. Na primeira edição, 4 empresas cearenses receberam recursos e para falar sobre esse fundo, nós estamos com Roberta Mota, que é diretora da empresa de consultoria especializada em gestão de investimentos e ventures, e ela vai falar com a gente sobre essas oportunidades para as empresas locais. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pela oportunidade, Neila. Pegando o gancho, né, eu sou representante no Nordeste desse fundo. O programa Criatec, ele é um programa que investe numa primeira rodada de investimento hoje 2,5 milhões de reais por empresa, podendo chegar até 6 milhões de reais, ou seja, uma segunda rodada de 3,5 milhões. E nós temos aí o desafio, né, de no Nordeste comprometer parte desse capital de 186 milhões investindo em pelo menos 8 empresas na região. Já tenho avançado muito bem em Pernambuco e o programa já está há 2 anos no período de investimento, se encerra o período de investimento no ano que vem. Só para você entender, o fundo ele tem um período de 10 anos. Os 4 primeiros anos nós fazemos os investimentos e durante os 6 anos seguintes, ou logo após o investimento, passa por um processo de acompanhamento estratégico dos gestores do fundo. Então, a gente fala que é um recurso inteligente e conectado, não é só o dinheiro pelo dinheiro. Nós compramos participação e viramos sócios dessas empresas. Acompanhamos toda a estratégia para multiplicar valor e o objetivo é, no final do período de investimento, retornar de 6 a 12 vezes o valor que foi investido no início, com a venda da nossa participação. Roberta, no momento de dificuldade, que Sim. as empresas precisam tanto de recursos, qual a dificuldade, então, de aprovar os projetos dessas empresas? A dificuldade principal é você ter mesmo um bom projeto que atenda aos critérios, que no nosso caso são critérios muito claros. Nós temos um regulamento, então, de partida, nós temos que investir em empresas que tenham um componente de inovação muito robusto, que tenham uma perspectiva de roadmap de gestão de inovação muito grande. O roadmap, como eu falo, é ao longo do tempo, que novos produtos, que aperfeiçoamentos, que barreiras de entrada esses produtos constituem de concorrência, se esse produto é visto no mercado como sendo de valor agregado, se resolve um problema claro, uma dor clara do mercado para que ele se destina, né? Se tem uma equipe boa, alinhada com o negócio, profissionalizada, apesar da gente ajudar com o recurso na profissionalização da gestão, é importante entender o perfil dos empreendedores, entender como eles veem a empresa, se eles têm uma estratégia de crescimento bem traçada, um conhecimento firme do mercado, e no nosso caso a gente precisa identificar para quem a gente pode vender a nossa participação no final do período de investimento, porque é aí que se dá o retorno. Então, se a gente puder falar de um triplé de segurança de investimento, o primeiro é que a empresa ela tenha uma escalabilidade, um potencial de crescimento num curto espaço de tempo. E para isso a gente tem que ter uma aposta numa tese de crescimento que é construída em conjunto, mas que o conhecimento dela tem que vir da empresa. A gente tem que ter uma perspectiva de saída clara também, com mapeados os potenciais compradores da nossa participação. E tem que ter a equipe, que se eu puder falar para você qual é o maior risco de investimento desse, são as pessoas, né? O resto a gente constrói com recurso, a gestão do conhecimento, do investimento, da inovação, a aplicação, a conexão, a rede de relacionamento. Hoje no Criatec, nacionalmente, são 30 pessoas diretamente dedicadas a esse processo. Das 40, já investimos em mais de 15 e temos 20 aí ao todo, né, em processo de auditoria e de trâmite para receber o investimento. Qual o perfil de empresas inovadoras que vocês buscam? Hoje a gente tem 5 setores prioritários: TI, nanotecnologia, biotecnologia, novos materiais e agronegócio. Temos visto que algumas oportunidades têm surgido muito forte em tecnologia da informação e comunicação, com aplicações para logística. Isso não é critério nosso, mas nós temos visto isso. Educação, saúde e energia.
Então, são setores que nós temos observado que os negócios têm surgido de uma maneira muito clara para resolver problemas muito claros que o mercado está enfrentando. Não são afetados pela crise? Não tanto. Elas têm alguma dificuldade de crescimento comparado aos períodos anteriores, mas têm conseguido entrar numa rota ainda assim de crescimento comparado a períodos anteriores que a gente entende que tem um potencial aí de multiplicação de valor nos próximos anos. A origem desses recursos, qual a origem desses recursos? O Criatec 1, que foi a primeira fase do programa, a origem era o BNDES, que capitaneou a iniciativa pioneira no Brasil, com o BNB. E agora, no Criatec 2, a segunda fase, nós temos o BNDES, novamente capitaneando a iniciativa, o BNB continua e temos outros bancos de desenvolvimento, como o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Brasília e a própria Bozano Investimentos, que é a gestora nacional do fundo, entra com uma participação também. E a possibilidade de uma empresa cearense entrar realmente conseguir entrar com esses projetos? Olha, é uma oportunidade que está aberta a todos que atendam esses critérios que eu comentei, né? Nós temos aí, eu diretamente toco a etapa de prospecção, de originação dessas oportunidades, de análise delas, desde a identificação do potencial aderência com o fundo, até a negociação dos termos de investimento, valuation, enfim, todo o ciclo, até o acompanhamento. Então, nós temos um site que pode ser aplicado. As empresas se inscrevem? Elas podem se inscrever nesse site, tem um formulário online, o site é www.criatec2numeral.com.br. Lá você vai ter um link para a Regional Nordeste, já aplica direto para a Regional Nordeste. Existe possibilidade de empresas de grande sucesso aqui, vide o Criatec 1, o primeiro caso de venda de participação, foi uma empresa do Ceará. Foram 36 empresas investidas no Brasil na primeira fase do programa e o primeiro ciclo de desinvestimento foi aqui, numa empresa daqui. Essa empresa ela conseguiu, num ano e meio de investimento, retornar 4,5 vezes o valor que foi investido. E ela conseguiu atrair a atenção do líder mundial do setor dela, né? Que era uma empresa americana, indiana, que tinha inclusive ações na Nasdaq. Então, é possível sim, né, do Ceará, com uma boa aposta, inteligência e conexão, alocar bem esses recursos e conseguir chamar a atenção de um player estratégico desse para que você possa ter a saída bem sucedida. O que as empresas têm que melhorar na gestão, além do projeto, para conseguir realmente se adequar? Olha, falando de gestão do dia a dia da empresa mesmo, a gente tem identificado questões como, por exemplo, contabilidades que estão caóticas, né? Processos internos que não estão bem definidos, papéis de diretoria também e de responsabilidades. A gente entende que numa empresa pequena, nós investimos em empresas com faturamento de até 10 milhões no ano anterior, né? Então existe esse limite. Nós entendemos que empresas pequenas, os empreendedores têm que exercer vários papéis, mas também é importante que exista as delimitações de atividades internas, né, que a gente saiba muito bem que cada um faz dentro desse processo. Outras questões relacionadas à cultura do reinvestimento, quando a empresa ela dá, são as pequenas sutilezas que já vão falando para a gente um pouco do perfil do empreendedor. O recurso que a empresa gera, tem que haver a cultura de aplicação desse recurso para o próprio crescimento da empresa. A própria projeto de vida da empresa, a gente vibra muito com o sonho das outras pessoas, porque passam a ser os nossos sonhos também. Então, se aqui a gente sentir que tem esse alinhamento com o projeto, né, alinhamento com o projeto de vida, que aquilo ali é a vida da pessoa que está tocando, da equipe que está tocando, que eles têm um conhecimento profundo e que você consegue atender, pelo menos, a abertura de profissionalizar a gestão, que a gente entra muito forte com isso, existe um choque de gestão muito grande, para a gente é um projeto que a gente olha com bastante carinho. Roberta, sucesso. Agradeço aí. mais uma vez pela oportunidade. Bastante. Realmente precisamos de uma injeção de recursos. Existem recursos, né? Hoje, as pessoas muitas vezes não sabem, mas nunca houve tanto recurso disponível para investimento em participação nas empresas, né? É uma modalidade um pouco mais sofisticada que o financiamento, os empreendedores têm que estar preparados, mas os recursos estão aí. Faltam bons projetos. Vamos aguardar então. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. A crise econômica ainda não deu sinais de recuo e as demissões permanecem em alta.
o mercado continua em recessão. Mesmo assim, o setor de especialização no ensino superior registra aumento na procura. O fenômeno pode ser entendido como uma estratégia pessoal de busca por qualificação que eleva as promoções no atual emprego e novas oportunidades no mercado de trabalho. E para falar sobre este assunto, o Povo Economia recebe Guilherme Said, diretor acadêmico da Escola de Administração e Sustentabilidade. Seja bem-vindo aqui ao programa. Agradeço, Neila. E para falar de um assunto bom, né? Muito bom. Que é educação. qualificação, educação. O mercado está bom para as empresas e também para os alunos? Como é que está o setor? Quando a gente fala no setor de educação, ele vem numa crescente nos últimos anos. Tá? Então, tanto em relação à graduação, como à pós-graduação, MBAs, as pessoas estão cada vez mais buscando, até porque existem pesquisas que mostram que o profissional que tem um MBA, ele ganha mais, ele pode ganhar o dobro, muitas vezes o triplo do que ele ganhava antes de não ter uma especialização ou até uma graduação. Então, existem diversos benefícios, tanto para as empresas como para os profissionais em estarem buscando essa qualificação por meio de uma escola de negócios ou por meio de uma faculdade que possa dar um conjunto de benefícios no sentido de que ele vai ter conhecimento, networking, possibilidades de promoção dentro da empresa. Então, os benefícios hoje são muito grandes para aquele que sai na frente buscando uma especialização. Você sabe o quanto agrega em salário? Existem algumas pesquisas, alguns números, porém isso é muito relativo, tá, Neila? Então, existem pesquisas que falam que tanto a graduação como a especialização, o MBA, o próprio mestrado em si, ele aumenta o salário de um profissional, pode aumentar, como eu falei, pode ser uma vez mais, o dobro, muitas vezes o triplo com o mestrado, porém isso varia muito de pessoa para pessoa, o setor que o profissional está atuando, quando ele resolve empreender, se esse empreendimento dá certo, o nível de remuneração dele cresce muito mais, então vai lá para o triplo do que ele ganhava como funcionário, certo? Então isso é muito relativo. Agora, o que a pesquisa mostra é que, sim, a remuneração de um profissional que vai se qualificando, que vai subindo nessa cadeia, vai aumentando constantemente. Para escolher uma pós-graduação, Guilherme, é preciso antes a pessoa fazer um projeto de carreira, saber que caminhos ela quer seguir? Olha, Neila, realmente isso é muito importante. O projeto de carreira, hoje, por exemplo, quando um aluno entra na nossa escola de negócios, na nossa faculdade, ele já recebe um livro meu, onde ele vai fazer todo o acompanhamento de carreira dele, o planejamento estratégico pessoal que ele tem e que ele deve pensar nos próximos 5 anos. Então, muitas vezes um potencial aluno chega para mim e diz: Guilherme, eu quero fazer uma pós-graduação, qual que você me indica? E aí a primeira pergunta que eu faço é: o que é que você quer para a sua vida nos próximos 2, 3, 5 anos? O que é que você gosta? E aí tem um conjunto de perguntas que a gente faz nesse processo de seleção para entender um pouco melhor o perfil desse profissional, o que é que ele deseja, qual é o futuro que ele deseja para a vida dele, para poder aí direcioná-lo para uma melhor pós-graduação, para um melhor tema de MBA que vai fazer uma diferença na vida dele. Dentro desse mercado também existe muita oferta. Está mais competitivo o ambiente? Sim, é verdade, está muito competitivo. Por exemplo, o Ceará hoje tem basicamente 50 instituições de ensino superior, 55 instituições. Só Fortaleza e região metropolitana nós temos basicamente aproximadamente 37 instituições de ensino superior. Então imagine que cada instituição, além da graduação, tem cursos de pós-graduação, de MBA, que também são comercializados para o mercado. Então, realmente a competitividade aumenta, porém tem aparecido algumas escolas de administração ou escolas voltadas para outros temas especializadas. E aí, quando a escola se especializa, ela consegue trazer o aluno que estava voltado só para aquele nicho
que a escola, que a faculdade se especializa. Então, a gente tem visto muito isso, o que a gente chama de escolas de nicho, empresas de nicho, vão buscar um conjunto de pessoas, de profissionais que estão interessados ali em algum tema muito específico, e então essas escolas conseguem sair de um modelo de massa e fazem com que esses alunos possam entrar na faculdade e dessa forma as turmas serem formalizadas. Então, a gente vê aí a diferença entre faculdades de massa e escolas especializadas, o que acontece também em outros setores. Então, por exemplo, informática, setor farmacêutico, nós temos empresas que buscam atingir a massa e empresas que buscam atingir um público mais específico. São cursos customizados. São né? cursos customizados, podem ser personalizados e inseridos dentro de uma realidade empresarial, dentro de uma corporação, ou podem ser cursos mais caros, porém com um nível de especialização maior também. Então ele é aberto ao público, porém dentro de um assunto, dentro de uma metodologia que de fato não existe em sua maioria. Certo? Então, a gente vê, como você falou, excelente pergunta, eu tenho a pós-graduação que pode ser realizada em company, personalizado para a realidade daquela empresa, eu tenho modelos de escolas de especialização que buscam atingir a massa e eu tenho escolas especializadas que buscam atingir públicos mais específicos. Quer dizer, o setor já está se segmentando. Tá, o setor está, sim. A tendência agora é ir mais para o interior? Esse crescimento, atingir a cidade de porte médio? Sim, sim, é verdade. O Ceará ele tem se expandido muito, existem faculdades, escolas de negócios e escolas que têm especialização, que têm MBAs também, e essas instituições de ensino superior vão aí atingindo públicos em várias cidades, não só no Ceará, mas em outros estados também. Então, por exemplo, o estado de Pernambuco tem basicamente o dobro de faculdades que nós temos, o dobro de instituições de ensino superior. Então, existe um mercado aí muito crescente, muito forte ainda, e as pessoas demandando uma educação de qualidade. Entendeu, Neila? Guilherme, hoje é preciso ter um vínculo com alguma instituição nacional ou internacional para atingir um público maior dentro desses cursos? A gente vê que várias instituições fizeram parcerias, né, com grandes marcas de empresas nacionais, corporações, às vezes internacionais, para conseguir um público maior. Sim, as parcerias, a questão das alianças são muito importantes. Então, você traz, por exemplo, universidades do exterior ou grandes escolas de negócios do eixo Rio-São Paulo e, dessa forma, nós temos uma faculdade, um conjunto de faculdades no Nordeste que, fazendo essas alianças, conseguem criar pós-graduações com um nível de qualidade bem superior mesmo. São cursos mais caros, cursos que atingem um público mais elitizado de executivos. Então, esses convênios que até promovem um módulo no exterior, você passa um mês no exterior, 3 semanas, de acordo com a parceria, com o convênio que você tem com a universidade, e isso tudo vai agregando valor ao curso, ao MBA que o aluno está inserido. Essa é uma tendência no mercado? Fusões, aquisições, associações de empresas? Sim, hoje é uma tendência... Uma concentração maior? A concentração maior, como eu falei, nós vemos aí instituições, faculdades grandes, universidades de massa, que vão comprando pequenas escolas, isso é fato, isso acontece também aqui em Fortaleza. Você tem grupos maiores comprando pequenas faculdades e... por outro lado, nós temos instituições menores que vão se especializando e que não querem, aliás, querem uma parceria, mas não querem serem vendidas ou estarem dentro de um grupo maior. Então, o mercado, como você falou, tem fusões? Tem, sim, tem associações, tem convênios. Então, a questão da parceria ela é muito forte nesse setor. E qual o projeto de vocês? O nosso projeto da EAS Brasil, hoje, nós queremos ser... hoje nós já somos a escola de negócios que mais cresce no Ceará. Nós temos hoje 21 turmas em andamento de pós-graduação. Na área de administração? Na área da administração, na área da gestão.
E nós estamos chegando para mostrar para o mercado, mostrar para o público que nós somos uma escola de administração especializada em gestão, com um conjunto de benefícios que as outras escolas não têm. Então, por exemplo, nós temos coaching de carreira, acompanhamento de cada aluno, nós temos visitas técnicas, uma grade de disciplinas e de professores que são executivos de mercado, que são consultores, são presidentes de empresa. Então, a gente pretende aí criar uma escola de negócios que seja não de massa, mas que seja especializada e que dê ao público aquilo que realmente ele precisa em termos de gestão avançada e em termos de empreendedorismo. Quando você está falando de público, você está falando da empresa ou das pessoas que estão tentando mudar a carreira ou melhorar a carreira? Na verdade, as duas formas. Uma escola de negócios, ela é uma consultoria também. Então, ela trabalha tanto com pós-graduações no nível mais customizado para empresas. Então, aquele MBA vai ser voltado para o desenvolvimento do profissional, voltado especificamente para o crescimento da empresa. E eu tenho outros modelos de MBA, onde eu trago o aluno que não necessariamente está dentro de uma empresa, mas que quer se desenvolver em termos de carreira ou em termos de empreendedorismo também, abrir o seu negócio. Tudo isso a gente consegue atingir também. Ou simplesmente se manter no mercado, né? O que ou já é muito se manter, hoje. Precisa ter uma especialização e a gente faz esse trabalho também, sabe, Neila? Então, nas últimas 3 semanas, nós conseguimos realocar diversos alunos em clientes nossos, através de indicação, através do acompanhamento de carreira que nós fazemos. Então, essa interação, esse envolvimento com o aluno, e aí eu digo isso para quem procura uma especialização, ok, existe um acompanhamento da coordenação, eu consigo me realocar no mercado de uma forma mais fácil? Ou aquela faculdade, eu vou só para a sala de aula e volto para casa e acabou, entendeu? Então, é preciso ver qual é a melhor solução para o aluno potencial. Guilherme, obrigado pela entrevista, sucesso para você. Eu que agradeço, Neila. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode assistir ao Povo Economia pelo site da TV O Povo. Acompanhe também as nossas reprises na sexta-feira às 7 da manhã e na segunda às 11 horas. Na próxima quinta-feira a gente tem um novo encontro. Até lá!